Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o primeiro vlog de leitura especial dessa época da Spooky Season do mês do Halloween. Para começar então com o pé direito, eu resolvi reler as Crônicas de Spiderwick. É um livro que eu li em 2024, no início do ano, e eu adorei. Ele é um dos meus livros favoritos, tá como um favoritado para mim no Scooby, então eu tava bem animada para reler ele. Ele é escrito por uma autora que eu gosto muito, a minha autora favorita, que é a Holly Black, junto com um outro escritor e ilustrador. Então, além dessa capa belíssima, da história ser muito boa, ele é cheio de informações muito interessantes e também de ilustrações. Ele já está bem marcado, como vocês podem ver. Eu não vou fazer novas marcações, porque eu gosto muito dessas, eu gosto muito desses post-its que eu usei, então eu vou manter eles. Antes de eu começar a minha leitura de fato, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa edição que eu gosto muito, começando por essa capa. Eu peguei a lanterna aqui de outro celular para mostrar para vocês como é especial essa capa. Vocês podem ver que ela fica com uma cor diferente com a luz. Só assim ela já é bem bonita, mas tem esse toque especial. Aqui nas letras do nome do livro já ficam também, além da ilustração aqui. Aqui do lado também fica um pouco, nas letras, na lombada. E aqui atrás também, nas letras e na ilustração. Isso foi o que mais me chamou a atenção quando eu adquiri esse livro. Eu gostei muito desse aspecto, já que eu não tenho nenhum livro que é assim, e eu adorei esse efeito. Agora, abrindo o livro para mostrar para vocês, aqui já temos um mapa bem bonito, cheio de detalhes. Ao decorrer do livro, os personagens passam por muitas localidades que tem aqui, então se torna ainda mais interessante. E aqui é a propriedade que eles estão vivendo então nesse livro, e é onde se inicia a história. Passando então aqui, essas são as primeiras folhas. Esses são os post-its que eu utilizei. Eu marquei informações, acontecimentos e frases, que foram as marcações que eu mostrei para vocês. Aqui temos o sumário dele, ele é dividido em livros. Na verdade, esse livro tem todos esses, já que ele é uma série e inicialmente ele foi publicado em vários livros diferentes. Esse daqui é um compilado de todos os livros, então eu consigo ler a série toda por um livro só, e por isso que ele tem esse tamanho e tem mais de 500 páginas, aliás. Então tem todos esses livros dentro dessa edição. Como vocês podem ver, até essa parte é desenhada, é ilustrada. Tem ilustrações bem engraçadinhas. Aqui já temos o início do livro, que é uma coisa bem interessante, já que esse texto foi escrito pela Holly Black. Ela diz que em um dia em que ela e outros autores estavam em um dia de autógrafos, algumas crianças deixaram uma carta para ela dizendo que seres mágicos existiam de verdade, que eles tinham provas para isso e gostariam de compartilhar isso com o mundo. E ela e o ilustrador e autor que fez esse livro junto com ela poderiam ajudar eles nessa missão. Então essa parte é bem interessante. E aqui começa então o livro. Ele é cheio de ilustrações.
A diagramação é muito boa. Eu fiz marcações neles tanto de post-it quanto também post-its escritos e grifar algumas partes interessantes. Aqui, por exemplo, está grifado, tem várias partes aqui grifadas, mais uma ilustração. Eu acho que esse livro tem tudo a ver com essa época do ano, porque tem algumas coisas aqui bem macabras, apesar de ser um livro infantil. Vou mostrar um exemplo aqui de uma cena bem macabra que tem. No caso é essa, que uma das crianças, que é a personagem principal, teve esse castigo aqui pelos seres mágicos. O cabelo dela foi amarrado aqui em volta da cama enquanto ela dormia. Então tem algumas cenas assim meio assustadoras. Então, apesar de ser um livro infantil, dá para ser lido em qualquer idade, porque ele é muito interessante. Tem alguns aspectos aconchegantes, mas também tem várias situações estranhas. E aqui no final temos várias informações da criação do livro, de todo o universo que é apresentado aqui. Aqui o caderno de esboços, por exemplo, desse ilustrador principal. Ele conta como ele fez tudo, as personagens, a casa, o símbolo da casa, os seres mágicos, até a roupa dos personagens que são mostrados aqui. Ele fala como foi o processo de criação. Aqui é um desses post-its escritos que eu falei para vocês que eu fiz. Então ele tem várias ilustrações do processo de criação de todo esse universo. Então, além de tudo isso, tem muitas informações legais, inclusive de seres que a Holly Black escreve em outros livros, que são os meus livros favoritos de fantasia e que tornaram ela a minha autora favorita. Então esse livro é bem completo, além de muito bonito e muito interessante. Então eu vou começar a minha leitura, já mostrei bastante para vocês da edição e em breve eu volto a conversar sobre realmente o que vai acontecer no livro, minhas opiniões e como vai ser essa releitura. Bom pessoal, hoje é o meu segundo dia de leitura de As Crônicas de Spiderwick. Resolvi conversar com vocês porque eu cheguei aqui no livro 4, então eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu até aqui. É mais ou menos a metade do livro onde eu estou. Ainda tem, eu acho que mais 2 livros para acontecer, alguns contos no final de 2 personagens secundários e também várias ilustrações e informações como eu mostrei para vocês. Antes de falar sobre o livro em si, gostaria de mostrar essa playlist que eu escolhi para me acompanhar nessa leitura. Ela é de Hocus Pocus, mas serviu perfeitamente para esse livro. Até a trilha sonora que eles escolheram para colocar nessa playlist combina muito com os acontecimentos do livro. Tem uma energia de mistério, de magia, o que combina muito. Então, casou super bem os dois. Vou colocar o celular no tripé para conversar com vocês sobre o que aconteceu então. Como eu disse para vocês, o livro é dividido em outros livros, já que é uma série que foi compilada em... Então, eu já li o Guia de Campo, A Pedra da Visão e o Segredo de Lucinda e tô aqui no 4º livro, que é a Árvore de Ferro. Começando aqui pelo primeiro livro, que é o Guia de Campo, começa com a família Grace, que é a família principal, se mudando. Eles vão até uma casa vitoriana, velha e grande, que a mãe deles morou no passado. Essa é a ilustração da casa para vocês verem. Eles se mudam por alguns motivos e um deles é que o pai das crianças se divorciaram e o apartamento antigo não estava mais dando certo. Nessa nova casa, o Jared, que é a criança principal ali, escuta barulhos nas paredes. A Mallory tem os cabelos amarrados na cama, o Simon tem os seus girinos congelados, ele gosta muito de animais, e todos encontram um ninho macabro de algo que não parece ser um animal. O Jared encontra um livro cheio de informações sobre seres mágicos e se interessa muito por eles. A mãe deles não deixa eles livres para explorar a casa, porque além dela estar velha e perigosa, ela não confia no Jared por ele estar causando certos problemas desde que o pai foi embora. E aí, com esse livro, eles vão descobrindo aos poucos quem é esse ser que tinha esse ninho esquisito em casa, outros seres que poderiam viver ali por volta, segredos da casa e do antigo dono da casa.
Então essa parte é bem uma introdução desse mundo mágico, do guia que ele encontra e das personagens principais. No fim dessa primeira parte, então, depois dos irmãos terem destruído esse ninho, esse arrependido, feito um novo por esse ser desconhecido, ele realmente aparece e se revela um duende que alerta eles que o livro que o Jared encontrou sempre traz perigos para aqueles que os possuem. Então é uma cena bem interessante quando ele aparece. Essa é a cena da Mallory com o cabelo amarrado na cama, como eu disse para vocês. Então ele é o Tibério, ele avisa que esse livro é muito perigoso e que eles não devem ficar com o livro. E aí a história acaba aí, o primeiro livro é curto mesmo, e já fica com toda essa sensação de que o que vai acontecer no futuro, já que esse livro guarda tantos perigos. Aqui então começa o livro 2, que é a Pedra da Visão. Nesse livro 2, o duende doméstico, que é o Tibério, continua avisando o Jared do perigo de manter o guia de campo de seres fantásticos, mas o Jared ignora totalmente os avisos do Tibério, até que o primeiro grande problema acontece. Goblins pegam o irmão gêmeo dele, o Simon, achando que é ele quem tá com o livro, e eles não permitem que os humanos o vejam, então fica ainda mais difícil de conseguir buscar o irmão dele e trazer de volta para casa. Então, para conseguir resgatar o Simon, o Jared precisa de uma pedra com um buraco no meio, que é essa tal Pedra da Visão, e me lembrou muito Coraline, porque também tem essa pedra para ela conseguir ver o outro mundo da outra mãe. Inclusive, eu tô marcando o livro com o meu marcador da Coraline por causa disso. Mas, voltando ao enredo da história, ele precisa dessa pedra para conseguir ver essa outra realidade. Com essa pedra, então, e com a ajuda da sua irmã mais velha, a Mallory, eles se embrenham na floresta, veem diversos outros seres mágicos e chegam ao acampamento dos Goblins, onde o irmão dele está preso. Aqui a gente já começa a ter mais esse desenvolvimento de outros seres mágicos e começa a descobrir como eles agem ali entre si, como são as comunidades, o que é sempre uma parte muito interessante. Como eu já comentei aqui no canal com vocês, eu sempre gosto muito dessas temáticas mágicas de seres mágicos, e ser escrito pela minha autora favorita melhora muito a minha experiência de leitura. Nesse acampamento eles encontram um gritalhão, que é um hobgoblin prisioneiro, que eles ajudam a libertar. Esse hobgoblin também dá uma visão permanente a eles do mundo mágico por meio de um pano com o cuspe dele. Essas partes relacionadas ao gritalhão são bem engraçadas, porque ele sempre fala xingando as pessoas e tem essas ações meio esquisitas, mas o cuspe realmente dá certo e eles conseguem ver os seres mágicos de verdade. Todos eles conseguem se livrar dos goblins e o Simon leva um hipogrifo para cuidar em casa. Um grifo para cuidar em casa, aliás. Então é isso que acontece nesse segundo livro. Esse, no caso, seria a Pedra da Visão. Ela tá em um monóculo, mas mais pra frente eles não precisam dela justamente por causa desse cuspe do gritalhão. E aqui a última parte lida, o último livro lido foi O Segredo de Lucinda. Nesse livro 3, as crianças decidem visitar essa tia Lucinda, a antiga dona da mansão Spiderwick, para perguntar a ela sobre os seres fantásticos. Isso porque, além de ser filha do homem que fez o guia, eles sabem que ela tem alguma coisa a ver com esses seres, e por isso que ela mora num sanatório e ninguém acredita nela. A senhora conta a eles sobre a sua infância, sobre como seu pai, o Arthur Spiderwick, sumiu de repente, como ela foi torturada por seres mágicos ruins, e como conheceu as fadas, comeu da sua comida e ficou refém disso a vida toda. Tem essa informação aqui em outros livros também com essa temática, de que se você come algo das fadas, as comidas normais não têm mais o mesmo gosto, não satisfazem, não nutrem como antes e se tornam quase como cinzas na boca. Eles voltam para casa e percebem que o guia sumiu e que provavelmente foi o Tibério que pegou, já que ele sempre alerta do perigo de manter ele, e eles brigaram de certa forma no final do último livro. Sem esse livro, então, eles partem para a busca do Arthur Spiderwick que sumiu, como a Lucinda contou. Eles encontram um mapa na biblioteca antiga dele, seguem as coordenadas e encontram um Puka no caminho que age como o gato de Alice. Inclusive, tem uma imagem dele aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu lembro que na parte final do livro, onde tem as informações, os autores contam sobre
referências que eles colocam no livro de outros contos mágicos, como Alice. Aqui essa é a ilustração que eles colocaram do Pucca, que conversa com eles. Ele não é exatamente parecido com o gato, mas segue mais ou menos a mesma estética dele, as ações dele. Então é uma parte bem interessante. E vão parar realmente no Reino das Fadas. Elas explicam que elas querem o livro e o guia para destruir, que o Arthur disse que levaria, mas os enganou. Tenta barganhar com as crianças porque eles não querem que o vilão Mulgarat fique com ele. Então são interações bem interessantes. Inclusive a Mallory também se conectam com um animal mágico dali. Essa é a imagem que representa esses elfos barra fadas que eles conversam. São seres muito bonitos, como sempre são descritos. E aí, depois dessa interação entre eles, as crianças pregam uma peça nas fadas para conseguir fugir de lá, já que eles dizem que eles vão prender um deles lá para conseguir o que querem, mas eles conseguem ir embora. Eles vão embora com a informação de que esse tal Mulgarat que tá querendo o livro está montando um exército para buscar ele, cheio de goblins, de anões, de outros seres que podem criar vários problemas para as crianças, e que esse Arthur que eles foram procurar pode estar preso no mundo das fadas eternamente sem envelhecer. Eles ficam sabendo disso porque assim que eles enganam as fadas para fugir, Jared percebe que ele ficaria lá e eles disseram que ele ficaria lá sem envelhecer, então ele faz essa ligação de que o Arthur que eles foram procurar está lá. Então essa foi a minha leitura dessa primeira parte do livro. Nessa segunda, como eu disse pra vocês, ainda tem muita coisa pra acontecer. Tem essa apresentação do vilão, também muitas pontas soltas ali, se eles vão ficar com o guia ou não, o que vai acontecer com o Tibério, se o Gritalhão vai aparecer. Algumas coisas eu ainda lembro, mas não com detalhes. Então assim que eu finalizar a leitura, a partir aqui da Árvore de Ferro, eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu no livro. Mas assim como na minha primeira experiência de leitura, eu tô gostando muito. Tá sendo uma leitura muito temática de Halloween, ainda mais com a playlist que eu mostrei pra vocês. E tô bem ansiosa pra continuar. Bem, pessoal, terminei a minha leitura de As Crônicas de Spiderwick e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu na segunda metade do livro. Eu conversei com vocês sobre a primeira metade e falei que eu tinha parado aqui em A Árvore de Ferro, que é esse quarto livro dentro desse livro aqui. Ele começa com uma competição de esgrima da Mallory, e assim que essa competição termina, ela some. Os garotos que já estavam procurando por ela escutam a mãe conversando com o pai deles sobre o Jared, que se envolve em mais uma confusão, e dessa vez com um ser mágico metamorfo, e isso dá ainda mais energia para eles se afastarem dali e irem procurar a irmã. Eles seguem algumas pistas e acabam chegando em uma pedreira, viram prisioneiros de anões e tentam barganhar com eles, mas são enganados. Ainda assim eles conseguem buscar a irmã e fugir com muitas dificuldades e muitas lutas, e assim que saem ao ar livre tem a primeira visão do tal Mulgarat. Nessa cena ele está conversando com os anões que são seus servos e fizeram diversas armas por Mulgarat, que sem piedade manda os goblins matarem todos eles. As crianças assistem tudo e é bem macabra essa parte, ainda mais do que as anteriores que tiveram no livro, porque até mostra e fala como o Jared ficou perturbado com essa visão e que toda hora que ele fechava os olhos ele via aquela cena na mente. Então, como eu disse pra vocês, tem umas cenas bem macabras aqui, o que me faz pensar se realmente é um livro infantil, se é um conto infantil, mas ainda assim acontecem essas coisas e é importante eu conversar sobre isso com vocês. Talvez não seja uma série exatamente boa para as crianças, mas ainda assim são partes interessantes para quem já é um pouco mais crescido e sabe que é só no livro que isso está acontecendo. Bom, então passando para o livro 5 e último é A Ira de Mulgarat. Ele, como já o nome fala, é mais focado no vilão e essa luta final das crianças com esse vilão, depois de tudo que elas viram ele fazer e saberem dos planos dele.
Então, na volta para casa, depois de todas essas aventuras com os anões, as crianças percebem que a casa tá toda revirada e que a mãe dele sumiu. O Tibério e o Gritalhão, que estão por ali, contam sobre a invasão da casa e que a mãe foi realmente sequestrada. Eles vão atrás dela com as informações que Jared buscou. No caso, nesse livro mesmo, ele vai até a casa dos elfos novamente pedir para conversar com Arthur, que poderia dar dicas de como vencer o Mulgarath, já que foi ele que fez o guia. E mesmo que ele diga que é muito difícil derrotar o vilão, ele ajuda o Jared a criar um bom plano. Com muitas lutas e dificuldades, eles chegam até onde a mãe e supostamente o pai deles está, que é a cena dessa ilustração aqui. Mas Jared percebe que não é o pai dele de verdade, e sim o Mulgarath com a metamorfose, que é o poder principal dele. Eles todos lutam contra o grande vilão, que sempre usa essa habilidade para se safar de algum possível dano, até ele se transformar em um passarinho e o Gritalhão aproveitar essa oportunidade para comer ele e acabar com tudo. E assim termina a história. É um final engraçado com tudo que acontece, tem cenas muito frenéticas aqui, a gente não espera que esse vai ser o final, então é um final surpreendente. E como eu disse pra vocês, quase todas as cenas relacionadas ao Gritalhão tem esse toque de comédia, então sempre é muito engraçado ver as ações dele no livro. E como eu disse pra vocês, é assim que acaba, com o Mulgarath acabado, o livro é entregue aos elfos, então tudo acaba bem. E como o Jared queria, ele ainda consegue ter esse contato com o mundo mágico de um modo mais inocente, sem toda essa vilania de seres que querem tomar tudo. Então também é interessante essa parte de que a magia pode conviver com os humanos que a história acompanha. Depois então desses 5 livros que eu conversei com vocês, vem esse caderno de esboços do Tony, que é o ilustrador da obra. Eu disse pra vocês que, além dessas ilustrações que tem aqui, tem algumas conversas dele com a Holly para a criação do universo, e é muito legal ver a criação de ambos e como os conhecimentos de cada um formaram o enredo. A gente tem informações como os contos de fadas como a Bela Adormecida, a Branca de Neve e a Alice no País das Maravilhas foram citados de certa forma. Como eu mostrei pra vocês, tem aquela cena com a Pucca. Também no livro em que a Mallory é pega pelos anões, ela fica em meio que um caixão de vidro, como a Branca de Neve. Então eles quiseram trazer, além desses contos de fadas, alguma atmosfera gótica, que eles também conversam sobre a mansão e sobre a vestimenta das crianças, que pode trazer essa energia toda que eles queriam. Depois então vem esses capítulos perdidos, que são os contos curtos de aventuras de personagens secundários, como eu conversei com vocês, que no caso é o Tibério e o Gritalhão, depois da história principal. E aqui no final também veio uma galeria com ilustrações de diversos artistas que quiseram representar suas visões de cenas e criaturas. Aqui tem várias ilustrações com traços muito diferentes, então é interessante ver tudo isso. Então, como eu conversei com vocês em vários takes desse vlog, é um livro muito completo, muito interessante, com muitas informações. E eu gosto muito dele, gosto muito da edição e gosto muito da história. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar relendo as crônicas de Spiderwick. Mostrei para vocês todos os detalhes da edição, informações interessantes que tem aqui, o enredo da história em si, junto com as minhas opiniões sobre o que eu acho de cada um. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos, porque ainda estamos aqui bem no início dessa Spooky Season que eu tô preparando para vocês, então ainda vão vir muitos conteúdos especiais para cá. Comentem suas opiniões sobre tudo, sobre o livro, sobre o vídeo, sobre a Spooky Season. Espero muito que vocês tenham gostado e até breve!